Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Com imensa alegria, estamos aqui iniciando mais uma mensagem, trazendo mais uma mensagem, uma palavra para o seu coração, vindo diretamente dos céus. E no final eu quero fazer uma oração juntamente com você, juntos em uma só fé. E eu creio que o Senhor vai tocar no seu coração, irá trazer salvação, milagres, transformação para a sua vida, a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva no nosso canal, é gratuito, e deixe o seu joinha. Isso faz com que você esteja recebendo as mensagens e o YouTube possa divulgar para outras pessoas receber também. É um meio de evangelização, de divulgar a palavra de Deus. No livro de 2 Reis, meus irmãos, no capítulo 20, a Bíblia traz aqui uma situação a respeito de um rei, isso mesmo, onde governava Jerusalém, o reino de Judá. Este rei, meus irmãos, era conhecido como Ezequias, um rei temente, um rei, meus irmãos, que não veio de um lar cristão, isso mesmo, mas ele temia isso mesmo e agradou a Deus durante os seus caminhos e o seu governo. Entenda uma coisa, você que está me ouvindo, se você crer, você vai acreditar, não importa isso mesmo, a situação que você se encontra ou de onde você veio, mas se você receber Jesus Cristo no seu coração, entregar a sua vida para Ele, Ele entra, perdoa os seus pecados, muda a sua vida, transforma, traz restauração, cura e salvação. Aqui o rei Ezequias, meus irmãos, a Bíblia diz que ele adoeceu e esta enfermidade era para a sua morte. E ele orou e clamou ao Senhor e Deus teve misericórdia dele naquele momento. Olha o que diz. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Esta doença de Ezequias, meus irmãos, aqui, era um momento, isso mesmo, para a sua morte. Era a enfermidade que veio para a sua morte. Mas ele era ainda um homem jovem. Esse era Ezequias, ele ainda era jovem. E a Bíblia diz, meus irmãos, que ele orou ao Senhor, né? E o profeta Isaías foi até a sua casa e disse: olha, Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Morrerás e não viverás. Olha o que diz. E veio o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. E a mensagem e a palavra que veio para o rei aqui, não foi de qualquer um. Isso mesmo, veio a palavra de Deus, por meio de um profeta chamado Isaías, dizendo que ele colocasse a sua vida, a sua casa em ordem, que ele iria morrer. Aquele momento era um momento predestinado da sua morte. Aquela enfermidade era para a morte. E ele, meus irmãos, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Quando ele recebeu aquela mensagem, aquela palavra que ele iria morrer,
ele, meus irmãos, caiu em pranto, né? Agora, ele não tinha a quem recorrer, porque a palavra que veio para ele, veio, meus irmãos, diretamente do profeta, né? Vindo de Deus, que ele iria morrer. Mas, meus irmãos, ele entra, isso mesmo, na sua casa ali, e ora, meus irmãos, e se vira-se para a parede e ora. Esse sentido dele virar para a parede, dele orar perante a parede, ele estava, meus irmãos, mostrando o quê? Que ninguém na face da terra poderia resolver a situação dele. Ninguém podia curá-lo. Ninguém podia resolver o problema dele. Somente o Deus Todo-Poderoso. O fato dele ter se virado para a parede, ele estava, meus irmãos, dando a entender a Deus que ninguém podia resolver a situação dele. Somente o Senhor. Somente o Deus Todo-Poderoso poderia entrar com providência e o socorrer e o livrar daquela enfermidade. Talvez você que está me ouvindo, você diz: pastor, eu tenho enfrentado uma luta, uma crise muito grande. Eu não sei o que vai ser da minha vida, eu não sei o que eu vou fazer. O profeta, o rei aqui, quando ele recebeu a notícia, ele virou para a parede. Não importa, meu irmão, minha irmã, a situação, mas, meus irmãos, se dentro de você tem uma esperança, você tem um sonho, você pode clamar a Deus e Ele mudar essa situação, Ele reverter esta situação, que para o mundo, os homens, seja improvável, não haja solução, isso mesmo. E o rei se vira-se para a parede e ora, e disse: lembra-te de mim, Senhor, que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza. Que coisa maravilhosa. Hoje, meus irmãos, embora alguém diz assim: pastor, eu não sou um cristão, eu nem conhecia o Evangelho, eu nem conhecia Jesus, eu estou passando por um momento, né? E o que eu faço? É a gente, meus irmãos, entregar a vida para Cristo, porque não vai ser pela sua justiça. Se pela justiça do rei aqui, ele recebeu a misericórdia de Deus, isso mesmo. Não que ele fosse um rei perfeito, ele era um homem temente, buscava fidelidade a Deus. Mas hoje, meus irmãos, se alguém se encontra em uma situação difícil, isso mesmo. Se alguém, meus irmãos, não conhecia a Deus, não conhecia o Evangelho, está enfrentando e se encontrando em uma situação difícil, e alguém diz assim: pastor, este rei, ele tinha méritos diante de Deus. E qual é o mérito que eu tenho? Isso mesmo. Este rei, ele tinha méritos diante de Deus. E qual é o meu mérito? Eu nem conhecia, eu nem conheço ainda, eu nem me rendi ainda. É, meus irmãos, se arrepender-se dos pecados, entregar a vida para Jesus Cristo, porque não será pela sua justiça, mas sim pela justiça do Filho de Deus, de Jesus Cristo, que Deus ele irá restaurar a sua vida, a sua casa, a sua saúde, irá perdoar os seus pecados, irá transformar a sua vida e trazer vida. Nós, meus irmãos, se a gente fosse apresentar-se isso pela nossa justiça própria, nós, meus irmãos, não temos muita coisa para receber. Isso mesmo. Olhe que o rei Ezequias, ele tinha, meus irmãos, um bom currículo diante de Deus. E quem não tem? Isso mesmo. Quem não tem? Quem, meus irmãos, está chegando agora? Diz: pastor, eu não tenho o que oferecer a Deus. A minha vida todinha foi uma vida em pecado, foi uma vida afastada, não conhecia a Deus. Isso mesmo. O que eu faço? É, meus irmãos, se render-se aos pés de Jesus Cristo, se arrepender-se dos pecados, buscar uma nova vida,
e dizer: Senhor, eu pequei contra ti. Confessar. Diga: Senhor, mas eu te peço uma chance. Eu peço a sua misericórdia, a sua compaixão. Não pela minha justiça, mas pela justiça de Jesus Cristo, o teu Filho, que derramou sangue. Isso mesmo, foi um sacrifício vivo para perdão dos meus pecados e restauração da minha vida. Aí não é pela sua justiça. Aí, meus irmãos, Deus vai olhar, meus irmãos, para a cruz do seu Filho Jesus Cristo. Pelo sangue que foi derramado, vai perdoar os seus pecados, vai trazer vida, transformação, e vai operar o milagre e a mudança, operar a cura, a restauração, a transformação aí na sua vida. E não espera, meus irmãos, tempo. Isso mesmo. Não é preciso agendar um horário. Não, é agora mesmo. Você não precisa agendar um horário, uma data, um dia. Agora mesmo você pode fazer isso. Agora mesmo você pode receber a cura, a saúde, o perdão pelos seus pecados, uma nova vida, a purificação na sua vida, na sua alma, um coração curado e sarado, livre. Isso mesmo. Só você crer, entregar a sua vida para Jesus Cristo e dizer: Senhor, eu não tenho um bom currículo. Isso mesmo. Eu não tenho um bom currículo. Eu não tenho algo para te oferecer como este rei aqui, mas eu quero ter. Este rei, ele tinha um bom currículo, ele tinha algo para te oferecer, Senhor, pessoal, ele tinha uma conduta. Isso mesmo. Se você tem, você vai apresentar pela justiça de Jesus Cristo. Se você não tem, você vai apresentar também a sua vida pela justiça de Jesus Cristo. Isso mesmo, porque não é pela minha justiça nem pela sua, mas é pela justiça do sangue de Cristo que foi derramado, que nós temos, meus irmãos, as nossas feridas saradas, as nossas, meus irmãos, cicatrizes transformadas, como está escrito em Isaías 53. É por meio dele que nós somos curados, restaurados e salvos e transformados. Pois então se renda, entregue a sua vida, receba a cura, receba a salvação, receba a saúde, seja livre e liberto de toda sentença contra a sua vida. Talvez você recebeu uma sentença de um juiz, de um médico, a sentença do mundo, de julgamento, de condenação, isso mesmo. Mas por mais que o mundo e todos possam te sentenciar, o Deus dos céus, em quem enviou seu Filho Jesus Cristo, ele olha para você e te salva, te liberta, te cura e restaura você. Pois então entregue a sua vida. Diga: Senhor, eu ponho a minha vida diante de ti. Não é pela minha justiça, é pela fé. É pela fé, isso mesmo. Não é pela sua justiça, não é pelas suas boas obras, como está escrito no livro de Hebreus. Não é pelas suas obras, não. É pela sua fé em Cristo Jesus, que você terá os seus pecados perdoados, a sua vida transformada. Haverá um milagre e uma mudança agora na sua vida. Receba Jesus Cristo, seja livre, seja liberto pelo poder do nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, entra agora com providência, Senhor. Meu Deus, nós entramos em oração agora, Senhor, na tua casa, Senhor. Meu Deus, Pai, agora neste lugar, neste lar, meu Deus, não importa o lugar, Senhor. Se essa pessoa, Senhor, crer, acreditar, entregar agora a vida dela, Senhor, se render, não é pela justiça dela, mas agora, Senhor, é pela justiça do teu Filho Jesus Cristo, que ela terá os seus pecados perdoados, as suas feridas curadas, terá a sua vida transformada. Meu Deus, entra agora neste lar, nesta casa, nesta família, perdoando os pecados, trazendo vida, transformação, operando maravilhas. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, entra agora nesta vida, entra agora, Senhor, curando, removendo o nódulo, o cisto, o diabetes, o câncer, a cegueira, a dor no corpo, a insônia, o cansaço. Pai, em nome de Jesus Cristo,
esse cansaço que não acaba, esta falta de alegria, de ânimo. Meu Deus, entra agora, opera maravilhas, Senhor. Entra com poder, com providência nesta vida, nesta casa, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Oh, meu Pai, entra agora, Senhor, curando o que está doente, operando maravilhas, perdoando, salvando, libertando, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te peço agora, opera maravilhas, Senhor, nesta vida, nesta casa, nesta família. Sara, liberta, transforma, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Diga, eu creio. Diga, eu acredito. Em nome de Jesus Cristo. Receba de Deus agora a saúde, a salvação. Receba a esperança, a alegria. Receba de Deus agora a bênção sobre a sua vida. Diga, eu creio. Eu acredito. Que Deus te abençoe. Eu amo a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Compartilhe esta mensagem, esta oração, e seja abençoado em todos os seus caminhos. Eu amo a sua vida.